O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. A profecia em Isaías, capítulo 49, diz assim: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra. Rapidamente, já expliquei isso. O Filho é como se fosse o intelecto do Pai. Aquilo que para nós são faculdades, intelecto e vontade, na Trindade são pessoas. O intelecto é Jesus, Filho de Deus, aliás, e a vontade é o Espírito Santo. A vontade é o amor. Ou seja, o Pai cria pensando no Filho, cria no Filho. Porque o Filho é que pensa as coisas. E ama no Espírito Santo, porque é o Espírito que é o amor da Trindade. Ou seja, quando a criação se corrompeu no pecado, o único que poderia vir realmente restaurar, como fala aqui, é o Filho. Porque ele é o pensamento do Pai. Ele cria na Trindade. Então ele desce para restaurar, recapitular tudo que foi corrompido pelo pecado. Como o ser humano é o ápice da criação, sendo o ser humano o ápice da criação, quando o homem é corrompido, toda a criação corrompe. Por isso que os animais se voltam contra o homem. Hoje a gente é atacado por animais. Em Isaías fala que vai chegar um dia em que a criança vai estar com o leopardo, vai pôr a mão no buraco da cobra e não vai acontecer nada. Vai voltar a ter harmonia. Quando? Quando a restauração de Cristo restaurar uma nova criação harmônica. Então tudo a gente tem que pensar a nível teológico também, né? O inferno, São Tomás de Aquino fala que o fogo do inferno, o que é o fogo do inferno? É o nosso corpo, as nossas paixões, que antes eram saciadas em Deus,
e nunca mais serão saciadas, que começam a queimar em nós, querendo o Criador, e nunca mais vai ter. E a criação, os animais e toda a criação que se volta contra o homem, porque o homem era para levar a criação a Deus, e no inferno isso nunca mais vai acontecer. Então o fogo vem da revolta do próprio corpo e da revolta da criação contra o homem. Isso é o fogo, segundo São Tomás de Aquino, né? Um fogo que nunca mais se apaga. Para restaurar a terra, para dizer aos presos, saí. Presos de quê? No pecado. Todo pecado escraviza. Tudo que você não controla no seu corpo te deixa escravo. Comida, bebida, honra, poder, dinheiro, apego, prazer, sexo, tudo. Tudo que você não põe um limite, acaba te escravizando. Então Jesus vem nos libertar, né? Saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, até as colinas, e não sentem fome. Por quê? A graça de Deus sacia um desejo infinito que nós temos, né? Que não são as coisas deste mundo que saciam. Por isso que a mesma coisa que ele fala para a samaritana, a minha água, quando nascer de dentro de você, você não vai ter mais sede. Não os castiga nem o sol nem o calor, né? Farei de todos os montes uma estrada. Jesus derruba tudo aquilo que nivela e também usa instrumentos para isso, né? São João Batista é aquele que nivela o caminho para Jesus, prepara. Nós também temos que ser os fiéis de Deus que preparam os caminhos para os outros. Nós não podemos ser pedra de tropeço para outras pessoas, mas nós temos que ser pessoas que levam os outros para o céu. Primeiramente seus filhos, seu esposo, sua esposa. A primeira coisa que você tem que pensar, ontem no mutirão de confissão aqui, eu ouvi muita gente, bom Jesus, que veio confessar comigo e dizia, eu penso agora só no céu. Eu penso agora só no céu. Isso para mim é uma alegria. Eu só quero o céu, Pai. O céu para minha família. O céu, eu não quero mais nada, eu só quero o céu. Uau, né? Se você chegou nesse ponto, acabou. Você só vai priorizar as coisas do alto. Você não vai mais ficar procurando só bens materiais, comprar mais fazenda, comprar mais sei lá o quê, trocar a casa, comprar apartamento, ter mais renda, só isso, né? Só isso. Você não vai mais ficar em casa, vendo televisão, morgando, dormindo ao invés de vir à missa. Você não vai ficar mais, passar o dia inteiro fazendo um monte de coisa ou não fazendo nada e não rezar o terço, o rosário. Você vai priorizar o céu. O céu se acha com esforço. Assim como tudo na vida tem que ter esforço, por que o céu não? Por que o céu não? Por que vocês acham o céu que é para sempre? E uma coisa, uma parte mais bonita, Simeão disse, Senhor esqueceu-se de mim. E Jesus, e Deus responde, acaso pode a mulher esquecer-se do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Mesmo que a mãe esqueça um filho pequeno, Deus nunca vai se esquecer de ti. Tudo que você passa pode ser tirado um bem, né? Você tem que acreditar que Deus te ama, que aquela provação, aquele sofrimento é para um bem maior. Isso é o mais importante. E o evangelho de hoje é um evangelho muito teológico, né? Jesus fala do tanto que o Pai deu tudo ao Filho. O Pai gerou o Filho na eternidade. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Filho é do Pai. É algo extraordinário. O Filho obedece ao Pai, mas o Filho é o próprio Deus, de tanto que o Pai se doou. A doação total do Pai ao Filho e o Filho ao Pai, né? Meu pai trabalha sempre, eu também trabalho, né? Por isso que ele é Senhor do sábado. Os judeus abominavam qualquer tipo de trabalho no sábado, legalismo, né? Mas Jesus sempre acusava a hipocrisia. Quando tem lei demais, acaba que a pessoa que põe lei é hipócrita. Os fariseus que falavam demais, que não podia fazer nada no sábado, se caísse uma vaca ou alguma coisa no buraco no dia de sábado valiosa,
certeza que iam lá tirar. E ficam jogando pedras em Jesus, que está fazendo bem, curando as pessoas. Hipocrisia. A hipocrisia, ser hipócrita, é o maior mal que pode na vida espiritual, né? Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas ele faz o que o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. Eles são um só. Aqui, às vezes, em algumas passagens, parece que o filho está abaixo do pai. Mas em outras passagens, aqui seria mais no sentido humano, né? Enquanto Jesus está aqui na terra, o filho quis abdicar-se do poder divino. Jesus não fez teatro. Quando ele se encarnou, ele deixou o poder com o pai. Ele não deixou de ser Deus, porque a identidade dele é de filho de Deus e Deus. Mas ele deixou o poder com o pai. Ele fez a kenosis, o esvaziamento. Então vai ter momento que ele fala como se fosse bem abaixo do pai. Eu obedeço o pai, só o pai sabe a hora. Isso fez com que houvesse heresias. Por exemplo, arianismo. Arianismo dizia que o filho está abaixo do pai, foi criado pelo pai. Foi a maior heresia dos primeiros séculos, né? O Testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Uma vez eu dialogando com um, ele apontou essas passagens. O pai é maior que eu. Aqui, só que aí tem outras passagens. Eu e o pai somos um. Filipe, por que perguntas onde está o pai? Quem me vê, vê o pai. Então, em algum momento Jesus fala por causa da sua condição humana, em outros momentos ele revela que é o próprio Deus. Só que um Deus que se esvaziou. Filipenses 2. Ele que era Deus, não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se completamente. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar. Então tudo está no filho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela, que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado. Quem crê na palavra de Cristo, quem obedece os mandamentos, está salvo. O mandamento maior é o amor, né? O amor. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Ressurreição dos mortos no final dos tempos, né? Isso é um dogma de fé da igreja. Nós vamos ter o juízo particular na hora da morte. Lá a gente já vai saber se vai para o céu, inferno ou purgatório. E depois outro juízo final. Ah, mas por que 2 juízos? Eu já disse, para julgar a história. Por exemplo, se você não leva seus filhos para o céu, seus filhos vão se desviar. Seus netos também. Seus bisnetos também. Seus tataranetos também. E você vai pagar por todas as gerações no juízo final. Se você dá mau conselho, se você usa de calúnia com alguém, e essa pessoa, por exemplo, é demitida no trabalho por calúnia, passa por dificuldade, os filhos começam a roubar, a usar droga, porque não tem dinheiro, depois os netos, tataranetos, você vai pagar por todas as gerações. Da mesma forma, se você é uma pessoa santa, que ensina seus filhos, que prega, que ajuda na igreja outras pessoas a irem para Deus, os filhos vão para Deus, os netos vão para Deus, bisnetos, e você vai ganhar uma glória no céu de todas as gerações. Por exemplo, São Francisco de Assis, até hoje inspira pessoas a darem a vida para Deus. Então São Francisco está no céu, mas no juízo final, ele vai ganhar um galardão maior ainda. Também para restabelecer a justiça aos caluniados, né? Tem gente que morre de boa fama e é terrível. E tem gente que morre em má fama e era inocente. No juízo final, todo mundo vai saber tudo de todos. E assim por diante. Também para a ressurreição dos mortos, da carne. Não essa carne, mas o corpo glorioso. Não fiqueis admirados com isso, mas vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz de filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Não se esqueçam, gente, tem inferno. Olha para mim. Tem inferno. O que adianta você ficar nesse mundo cheio de trem,
no Bem Bom, no Ofurô, Maldivas, por pouco tempo, depois vai ficar velho, estrupiado, e nem vai usar nada, e depois ir para o inferno, criatura. De que adianta você ficar desobedecendo o que a igreja diz, né? O que adianta? O inferno existe, e lá é para sempre. Você já imaginou o inferno para sempre? Acordem. Eu fico pensando assim, como que a pessoa brinca com a instituição igreja, que tem 2000 anos, e ela tem credibilidade para falar, ela tem 2000 anos, claro, com muita tranqueira dentro. Na história inteira teve muitos da hierarquia corrompidos, como tem hoje, muitos ideológicos dentro da igreja, isso é verdade. Mas o meu erro como padre não pode manchar uma instituição de 2000 anos. Quando eu erro, não é a igreja, sou eu. Quando eu faço bem, é a igreja. Nós temos que aprender a separar as coisas, né? Ontem também, nas confissões, eu ouvi muita gente dizendo, estou afastada, quero voltar, porque fulano me decepcionou, ciclano. Gente, pelo amor de Deus, se largar uma igreja dessa, porque alguém te decepcionou, venhamos e convenhamos. Se alguém te irritar na igreja, já falei, se um da coordenação te tratar mal, mete o dana com ele também. Fala, quem que é você? Fecha essa bocona aí, ô enjoada, pode falar, fala, foi o padre que mandou. Agora, você vai largar a igreja por causa disso? Você vai deixar uma instituição por causa de gente enjoada? Aí que eu ia mesmo, aí. A instituição, a casa do seu pai, do papai e da mamãe, porque alguém te feriu, alguém não deixou você fazer alguma coisa, alguém tomou o seu lugar. Que lugar que você tem, além de ser filho e filha de Deus? Esse é o lugar que ninguém tira. Você é filho e filha de Deus. Que doidura é essa? Você joga. É aquela história que tinha na minha época, quando eu era menino. O povo falava muito de jogar o menino fora com a água suja da banheira, não tinha isso? Não joga o menino fora com a água suja. Segura o menino e joga só a água suja. Quando você larga a igreja, você está jogando o menino fora. Você tem que segurar o menino e jogar a água suja fora. Ok? Pelo amor de Deus, daqui para frente, não tem dessa de largar a igreja por causa de padre, por causa de algum coordenador, não. Se não gostar, fala. Pode ser que você esteja errado, né? Mas se você não gostou, fala comigo. Ou com o coordenador. Ou se eu ficar bravinho e maltratar você, aí você fala, padre, calma. Né? A casa é nossa. Mas aqui um título que ninguém tira de vocês. Filhos e filhas de Deus. E da mãe, Nossa Senhora. Que ela nos ajude a perseverar até o fim. Amém.